Olá, bem-vindos à última parte da nossa saga Arquivo Imperial. O programa com a melhor apresentadora da televisão brasileira vai chegando ao fim. Querida tataranetinha, eu gostaria de lhe pedir as mais sinceras desculpas pelo mal que eu lhe causei. Mas, pelo menos, encerramos a história de nossos heróis com glória, com os fogos de artifício da história, celebrando o alvorecer de novos tempos. Yari Jonas, Lucrécia e Alfonso, vocês merecem. Mas foi conhecendo a ti e teu tempo que compreendi uma coisa fenomenal. Podemos fazer de nossas vidas o que bem entendermos. Às vezes, é preciso ir muito longe para ver algo que sempre esteve bem debaixo de nosso nariz. E hoje, voamos para 1889, ano da proclamação da República Brasileira. República? Não, Bebel, espera! Saco. E para pavimentar nosso caminho das pedras e dizer tudo que a gente sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, eles, os nossos mais assíduos convidados especiais, Lilia Schwartz, Nicolau Shevchenko e Carlão. Mas antes, vamos entender um pouco do que estava acontecendo com o país nos anos anteriores. O colar do Dom Pedro. Eu dei isso pra Delfina. Como você conseguiu? Sou Evaristo Carneiro, filho da Delfina. Evaristo? O processo que leva à queda de Dom Pedro II é um processo lento, que vai de 75 até 89. O momento mais forte é, sem dúvida, todo o momento das leis de abolição. Houve, de fato, um grande movimento popular de massa, urbano, radical, de agitação, do qual participaram pessoas de várias camadas sociais, envolvendo, inclusive, ex-escravos. Mas você falou que ela era sua mãe. Ela se foi, bem velhinha. Infelizmente, não viveu a abolição da escravidão que você tanto queria. Os nossos políticos, o nosso parlamento, acho que escuta o clamor, né, de todos. Um dia eu vou falar pro meu pequeno Evaristo sobre os meninos do futuro. Evaristo quem? A lei do ventre livre era uma lei tremendamente conservadora, mas que iniciava o processo de abolição da escravidão. Libertava os filhos de escravos nascidos nessa ocasião, não os pais. Nessa época se brinca que ocorreu um grande milagre no Brasil, porque nenhum escravo nasceu nesse ano, porque, enfim, como os proprietários não queriam libertar os escravos, eles ficaram jogando com as datas de nascimento. Acolhedê! Aí tem a lei do sexagenário, que foi chamada de gargalhada nacional. Todo o negro estaria livre quando completasse 60 anos. E é claro que ele teria mais 5, a título de indenização. Então, aos 65, eu imagino a cena num campo de margaridas, um negro com 65 anos abraçado com um senhor e falando, corra, velho. Os proprietários de escravos usavam muito os seus escravos, de maneira que um escravo com 35 anos já era descrito como velho. Aquela cena fechando o filme, né? E aquele negro ia infartar, o bicho ia morrer, pô. O escravo de 60 anos, em geral, ele não trabalhava mais para o senhor, ele dava gastos. E aí o último ato é da princesa Isabel, que é conhecida pela sua feiura, pela estreiteza intelectual. Tanto que ela aproveita da fuga da viagem do pai, que era um viajeiro, e assina a Lei Áurea. Eram 3h15 de uma tarde ensolarada de domingo. 13 de maio de 1888. Papai estava na Europa e eu era a princesa regente do Brasil. Num ato nobre, como deve a uma nobre como eu, com uma pena confeccionada especialmente para a ocasião, eu libertei exatos 723.719 escravos. Finalmente, minha gente, eu não via a hora dessa abolição chegar. É ou não é, Duquinho? O que aconteceu com os escravos depois que eles foram libertados? Em 1888, dos negros e negras no Brasil, nessa data, menos de 10% eram escravos. Mais de 90% já eram alforriados, já eram libertos, né? Então, não tem muito a comemorar, porque se agora livre, esse novo homem livre, essa nova mulher livre, pobre e vítima do preconceito, vai viver na periferia, vai viver na marginalidade. Não houve uma abolição seguida de uma regulamentação, de uma lei compensatória que, de alguma maneira,
restaurasse a essas pessoas as condições que lhes foram tiradas, as condições de dignidade de vida, condições de educação, condições de saúde, de moradia, de bem-estar, para que elas pudessem competir de alguma maneira com as populações dos imigrantes no mercado de trabalho. Essa época aqui em São Paulo, por exemplo, já estavam entrando uma série de imigrantes que iam para as fazendas de café. Nessas condições, esses imigrantes vinham já dotados de uma disciplina de trabalho ligada às condições do mundo moderno, das tecnologias modernas, competindo com vantagem com a população recém-egressa da escravidão. Então foi uma lei que desagradou a todos. Mesmo assim, foi a lei mais popular da monarquia, né? Tanto que Isabel virou uma princesa popular da noite para o dia. Veio como um ato do poder, um ato vertical que, por um simples decreto, refez a situação, e todos aqueles que haviam se envolvido diretamente e arriscado suas vidas na luta pelo abolicionismo, acabaram vendo a sua força política esvaziada do dia para a noite. Uma fase terrível, minha gente, terrível, mas que, enfim, ficou para trás. Agora sim, vamos falar da República. Para a gente entender o golpe da República, acho que um elemento, um peão fundamental desse jogo são justamente os deputados de São Paulo. São Paulo, nós vimos que era uma cidade que não era nada até a entrada do café nos anos 1850. Essa economia cresce com uma rapidez extraordinária e produz uma riqueza que tira completamente o equilíbrio do conjunto da economia brasileira. Essa é a época dos barões do café de São Paulo, né, que ganham uma importância econômica fundamental que não era acompanhada por uma importância política. Ou seja, todos os deputados, senadores, governadores eram do Rio de Janeiro. E todo o dinheiro estava em São Paulo. Os cafeicultores precisavam de mais capitais e os bancos eram controlados pelo Estado monárquico, que limitava a possibilidade de acesso aos capitais. Os cafeicultores precisavam de mais técnicos e mais técnicas e mais máquinas, e as barreiras alfandegárias do Império restringiam. Os cafeicultores precisavam de mais trabalhadores e as regras do Império restringiam a importação de mão de obra e mantinham a escravidão. Em geral, quando existe esse gap entre dinheiro, finanças e política, alguma coisa vai acontecer. Temos que falar sobre a deposição. O golpe da República foi organizado, foi apoiado pelos latifundiários, porém aplicado pelo Exército. O Exército, nessa época, era muito influenciado por alguns intelectuais, como Benjamin Constant, que eram adeptos do positivismo, que era uma espécie de filosofia quase religiosa que pressupunha uma evolução mental rumo a uma etapa cientificista que seria justamente a etapa positiva do positivismo. Fui e sou um adepto da doutrina filosófica do grande pensador Auguste Comte, o positivismo, como dizem por aí. Acreditamos na ciência, no amor como princípio, na ordem como base e no progresso da humanidade como fim. O Exército Brasileiro se institucionaliza a partir da Guerra do Paraguai. Tornou-se uma instituição mais organizada, mais preparada, profissional, cujos oficiais do Exército eram elementos, sobretudo, de uma classe média mais letrada, mais interessada no poder político. Esses membros da elite militar começavam a questionar a monarquia, mas vão se unir justamente com essa elite de São Paulo, que, mais uma vez, não quer uma revolução popular. Daí porque a ênfase dos republicanos era numa república federativa, com autonomia dos estados, com autonomia das regiões, de tal maneira que a ideia básica é toda a riqueza gerada no Sudeste permanece no Sudeste. Toda a riqueza gerada pela cafeicultura permanece com os cafeicultores. Então pega esses militares, loucos pela participação política, associado com uma classe média que não tem a renda que o qualifica eleitor ou candidato. Portanto, uma classe média querendo participar da vida política. E novas elites cafeicultoras do Oeste Paulista, né, que acha que a República pode ser o caminho para eles tomarem o poder, então é aí que derruba a imagem do imperador
e a proclamação da República é praticamente inevitável. Estou cansado, confesso. Isabel é uma princesa maravilhosa, encantadora, mas não é um homem. Não é um chefe de Estado. Então foi nessa época que uma delegação chilena veio ao Brasil, em 1889, e a monarquia preparou uma grande recepção para essa delegação chilena. Como a temperatura já andava elevada, os jornais do Rio de Janeiro lançaram a boataria que a monarquia estava gastando todos os seus fundos para receber nababescamente os almirantes chilenos. Nada disso era verdade, mas a imprensa consegue fazer essa pólvora simbólica. Toda essa festança pro comandante do navio? Deve ser porque o navio do imperador está a afundar. Ai... Também aconteceu um fato muito simbólico nesse momento, é que quando Dom Pedro estava saindo do navio que o levou de volta da Ilha Fiscal para a corte, ele tropeçou e parece que ele disse: a monarquia tropeça, mas não cai. Né? Mal sabia ele, enquanto ele estava enganado, né? Que a monarquia ia tropeçar e cair logo depois, que é quando começa todo o bastidor que vai resultar no golpe da República em 15 de novembro. Chega de atraso. Todas as grandes nações do mundo já superaram suas monarquias. E é hora do Brasil fazer o mesmo. Viva a República! Viva! Uhul! Eles vão usar como figura mais forte o Deodoro, que era uma das poucas figuras carismáticas do Exército, porque ele tinha atuado na Guerra do Paraguai. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. E o Deodoro era muito ligado à monarquia. Tanto que o Deodoro vacila muito até se juntar no golpe. Eu não escondo de ninguém que eu fui e sou amigo do imperador Dom Pedro II. Mas, claro, a ocasião faz o ladrão, como se diz. O golpe ocorre por causa de uma boataria geral. Dizem que a mentira tem perna curta, mas eu posso garantir por experiência própria que ela corre bem rápido. Esse Major Solon é um futriqueiro, péssimo estrategista e desconhece as artes militares. Era 2h15 da manhã. Dentro do exército circulou um boato do Solon Sampaio, que era o major, né? Bom, e daí eu espalhei um botezinho de nada, né? Coisa pequena, né? Diz que o governo imperial tinha mandado prender o Marechal Deodoro e Benjamin Constant. Ah, mas aí não teve jeito. Aí você tem os quartéis se agitando, tomando as ruas do Rio de Janeiro, e uma alma iluminada falou: vamos dar uma passada na casa do Deodoro, ver o que está acontecendo, talvez está precisando. E aí chegaram no Deodoro, lá, às 6 horas da manhã, chegaram, bateram, o Deodoro o atendeu, de pijama, aquele pijama listradinho que ele sempre usava, só que ele estava doente, estava com febre, pô. Levantei-me do leito, doente, chefiei a marcha contra o quartel-general imperial, e lá bradei, de cima do cavalo: Viva a República! Nós vimos que na independência não havia ninguém, na República também não havia ninguém, tanto que um político da época dizia: o povo assistiu a tudo bestializado. Viva a República! Viva! Viva! Do meu ponto de vista, foi grandioso. Houve, de fato, um republicanismo popular que correu pelas ruas e cidades desse Brasil afora, mas não interessava para o Partido Republicano que aquele grande âmbito de classes sociais, de fato, fosse participar da vida política, uma vez criado o novo regime. Ninguém tá sabendo, foi um golpe. Os golpes são assim, pelas costas de todo mundo. Para de falar besteira, Yara. O povo todo tava querendo isso, tá todo mundo sabendo. Daí a razão pela qual, ao invés de conduzir o republicanismo pelo lado de um movimento de massa que chegasse ao poder, a cúpula do Partido Republicano foi pelo golpe com os militares. Eu sempre soube que a morte de meus 2 herdeiros homens era um sinal de que a monarquia chegava ao fim. A família real teve que sair do Brasil no espaço de 24 horas, inclusive o governo da República pede para que eles saiam durante a madrugada, porque eles tinham medo de uma comoção popular. Eu não consigo nem falar, foi horrível. Meu peito ficou dilacerado, os nossos bens foram leiloados, eu fui expulsa do meu próprio país. Nós que sempre quisemos o bem do povo brasileiro.
Eu nem sei o que dizer, gente. Eu detesto finais, eu detesto me despedir. Olha, eu amo o Dom Pedro I, II, eu me sinto como se eu fosse da família. Eu amo vocês, Fiquem aí, não se movam. O próximo bloco é o penúltimo bloco. De volta com o Arquivo Imperial, o programa que mostra tudo sem despir ninguém. A privada é um verdadeiro trono. Não, nada de trono. Eu não quero nada que nos remeta à monarquia. Começa então o momento desses militares tentando construir uma nação e, de alguma maneira, batalhar para eliminar os símbolos monárquicos. Que se dane a monarquia. Dentre os primeiros atos da República estavam a construção de uma nova bandeira e um novo hino. Esse canto rebelde que o passado vem remir dos mais fortes lamentos. Nós somos um país muito interessante porque nós somos uma república cujo hino nacional é o hino do Império, né? E que, ao que tudo indica, foi criado por Pedro I, pelo menos a melodia. E o hino da República, que não é nacional, foi aquele que o Deodoro, logo no começo de 1890, faz um concurso, mas parece que ele em lágrimas diz: eu prefiro o velho. Mas esse não é o hino nacional. Como não? Você até emocionou o presidente? Não é emoção, é desgosto. Há uma estrofe que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Façam a conta, a escravidão tinha acabado fazia 1 ano e meio. E o hino já dizia: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Nós já temos o nosso hino nacional. Que seja mantido. Não se queria lembrar dessa marca pesada, né, que era essa de sermos o último país a abolir a escravidão no país. Mas a nossa bandeira, que a gente aprende que é o verde das nossas matas, o azul do nosso céu, na verdade isso é uma releitura republicana. Porque a bandeira continua sendo a bandeira imperial e as duas cores da bandeira são as cores das nossas casas imperiais. Habsburgo e Bragança. Essa bandeira é exatamente igual à do Império, só que tinha uma coroa. Então ficava mal proclamar uma república com a mesma bandeira com uma coroa no meio. Aí tiveram uma ideia, Benjamin Constant. Mete um pano azul aí e uma frase qualquer. Não, já sei. Coloca a ordem e progresso, que é o lema do positivismo, né? Uma série de termos foram trocados, nomes de ruas, tudo que chamasse Pedro II ou lembrasse a monarquia tinha que ser modificado, nomes de edifícios, nomes de pessoas, né? A partir daquele momento a moda era republicana e francesa, então só nasce Espartacus, enfim, o que vocês quiserem, mas não nomes que vinculassem a Dom Pedro, Isabel, Leopoldina. Mas o hino antigo remete à monarquia. A nossa república tem que ser nova, senhor presidente. Deixai o hino nacional ser o hino nacional. Bem, sobre o Marechal Deodoro, tivemos algumas rusgas depois que ele se tornou presidente e me nomeou ministro da Guerra. Mas ele foi, com certeza, de grande valia para os princípios republicanos. Rapidamente, o Marechal Deodoro sai de cena política, ele não se encaixa, não se enquadra, e é substituído por representantes dessa nova jovem oficialidade, particularmente o Floriano Peixoto. Nesse momento, se inicia um novo país, mas por hoje chega. Passado o primeiro período de instabilidade, em que ainda houve atritos com os militares, desde que se instalam os primeiros governos civis, com o Prudente de Moraes, como se sabe, rapidamente a situação evolui para um acordo entre São Paulo e Minas Gerais, através dos quais, o chamado Acordo do Café com Leite, cada um dos estados nomearia consecutivamente o presidente seguinte da República, de tal maneira que o regime se estabilizava em torno desses dois personagens políticos regionais e o Brasil inteiro era governado em função dos interesses estritos da cafeicultura. Se a República não era exatamente igualitária, é possível dizer que nesse primeiro momento da República houve uma grande luta, um grande caldo de cultura política,
né, no sentido de criar condições de construir uma cidadania nos trópicos, né? Foi um momento de construção da democracia, foi um momento de construção dos primeiros registros eleitorais. Sabemos que foi um processo eleitoral muito fraudulento, né? Muito violento também, mas não é possível dizer que o momento era igual a todos os outros momentos. É isso. Não tem mais jeito. Tudo acaba. A monarquia acaba, a família imperial vai embora e a gente fica aqui, desolado. E você? Portanto, fique aí, porque o próximo bloco é o último bloco. O último. Estamos de volta com o último bloco do último capítulo de Arquivo Imperial, provando que tudo que é bom acaba mesmo. E o que é excelente acaba mais rápido ainda. Nossas aventuras foram muitas. Intensos períodos, anos agitados. Você que achou que viajar no tempo fosse história para boi dormir, viu que nessa nossa história os milagres acontecem diante de seus olhos. Tantos convidados, tantas vozes, tanta coisa para contar. E para o nosso adeus, nosso último suspiro antes de partir, um momento muito especial gravado com exclusividade. Eis algumas belas palavras para que vocês levem para sempre. Me permitem ler um soneto. Não maldigo o rigor da iníqua sorte, por mais atroz que fosse sem piedade, arrancando-me o trono e a majestade, quando a 2 passos só estou da morte. Do jogo das paixões, minha alma forte conhece bem a estulta variedade, que hoje nos dá contínua felicidade e amanhã nenhum bem que nos conforte. Mas a dor que excrucia e que maltrata, a dor cruel que o ânimo deplora, que fere o coração e pronto mata, é ver na mão cuspir a extrema hora a mesma boca aduladora ingrata que tantos beijos nela pôs outrora. Dom Pedro II. Eu não vou mentir, né? Eu esperava mais, realmente o Dom Pedro não foi muito feliz nisso, mas tudo bem. Nem tudo na vida pode ser perfeito, né? Nem todos os poemas de imperadores podem ser, assim, exemplares, mas foi bacana, foi bacana. Bom, e assim nós nos despedimos. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Até breve. Uma parceria Primo Filmes e Globo Filmes.